estarmos juntos mais uma vez, pedindo sempre que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu vou colocar aqui a apresentação. Quando o tema merece uma colaboração da parte científica, principalmente da psicologia e da pedagogia, que são as áreas minhas de formação, eu gosto de fazer uma apresentação até para depois disponibilizar isso no grupo de vocês, para quem quiser rever algum conceito, pesquisar sobre algum tópico, fica mais fácil tendo esse material em mãos. Então, eu vou trazer esse tema, a nossa reflexão, que é sobre a importância do estado de infância para o espírito, e vou abordá-lo dentro desses referenciais, não só da doutrina espírita, mas fazendo o que Kardec recomendou que a gente fizesse, olhando para a ciência, para as ciências que se debruçam sobre esse período do desenvolvimento humano, da nossa condição humana, e trazendo a contribuição, sempre procurando relacionar os conceitos espíritas, claro, com essas contribuições da ciência. Lembrando aqui que pode ser que alguns de nós hoje não tenhamos convivência direta com crianças pequenas, ou a gente não trabalhe diretamente com criança, que é o meu caso, por exemplo. Meus filhos já são crescidos, eu ainda não tenho netos, então eu não tenho convivência, assim, já me aposentei na área da educação, então não tenho mais não lido diretamente mais com crianças e jovens, mas nós fomos também um dia crianças e jovens, e é importante revisitar esses temas olhando para o nosso passado, olhando também para esse nosso ingresso na vida corporal, para a gente compreender também um pouquinho melhor como nós somos hoje, do jeito que nós somos. A gente vai ver que a infância ela tem um papel maior do que a gente imaginava há décadas ou há tempos atrás, e é essa questão que vem chamando muita atenção, não só das sociedades, das famílias, como também das sociedades e das pessoas que trabalham com esse estado. Então, só para a gente ter uma ideia aqui do que nós estamos falando quando a gente fala de infância, eu trouxe da psicologia do desenvolvimento as idades, aí os estágios de desenvolvimento humano. Então, a gente tem, de acordo com a psicologia do desenvolvimento, pré-natal, que vai da concepção até o nascimento, e a infância, que se divide em 3 etapas, e vai de 0 a 12 anos. Então, a gente vai ter a primeira infância de 0 a 3, a segunda infância, que vai de 3 a 6 anos, a terceira infância de 6 a 12. Quando, então, vem a adolescência, de 12 a 20 anos, o jovem adulto, de 20 a 40, o pessoal da meia-idade, onde eu me encaixo atualmente, que é de 40 a 65, e a terceira idade, de 65 em diante. Hoje já se fala, alguns artigos mais recentes, numa quarta idade, em função do aumento da longevidade humana, começar em torno de 85 anos, mais ou menos, porque há um prognóstico, uma perspectiva de se aumentarem muitos centenários e os supercentenários. Então, se a gente considera a terceira idade de 65, que as pessoas vão viver de 100 a 110 anos, então já se fala aí numa etapa diferente dessa etapa de terceira idade, com características próprias. Então, voltemos aqui à questão da infância. Eu incluí em vermelho o pré-natal porque a nossa visão, a nossa concepção do desenvolvimento humano, na verdade, vai desde antes até do pré-natal e da concepção. A gente sabe, através de informação dos espíritos, que há uma aproximação do espírito reencarnante com a família, uma ligação, há todo um preparo, todo um planejamento dessa nova vida. Então, para nós, esse momento aí do pré-natal e antes do pré-natal também conta nessa parte do desenvolvimento ou do retorno do espírito à vida corporal. E eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Na verdade, dentro dessas 3 etapas aí, primeira, segunda e terceira infâncias, a primeira e a segunda é que são determinantes. Esses 2 estágios são tão importantes que Freud chegava a afirmar que até 6 anos a personalidade do indivíduo ela se define.
para todo sempre, para o futuro. Tânia. Oi? Sim. O seu slide não está passando. Desculpe interromper. Ué. A gente ainda, o que nós estamos visualizando aqui é apenas a tela de início. Então, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos de novo. Foi bom. Então, tá. Então, deixa eu só voltar aqui. Peraí. Estão vendo? Próximo? Sim. Então, tá. Então, aqui voltando, já que vocês não estavam vendo, está aí as fases do desenvolvimento humano. Então, a gente hoje tem um entendimento, não só na psicanálise, como eu dizia com Freud, mas também na psicologia do desenvolvimento de uma forma geral, que esse período de 0 a 6 anos é que é crítico para uma série de coisas, inclusive para definir a forma como nós vamos nos relacionar afetivamente na vida adulta com todas as outras pessoas. Então, a infância, de fato, para o espírito que retorna, ela é extremamente importante, e a gente vai ver aqui com mais detalhes o porquê disso e o que a gente pode fazer, aqueles que têm contato com criança, e também para entender um pouco da nossa constituição enquanto pessoas. Então, nesse período aí de infância, principalmente até 12 anos de idade, o que engloba esse desenvolvimento infantil? A gente vai ter o desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento da inteligência, da memória e da linguagem, de todos esses processos. Vamos ter o desenvolvimento psicossocial, que é complexo, porque envolve o desenvolvimento de emoções, autoconceito e autoestima, as relações sociais, a identidade, a autonomia e a moralidade. Inclusive, a identidade de gênero, o ser menino ou ser menina, é nessa idade, até mais ou menos 6 anos, que isso daí também vai se definir. E o desenvolvimento físico, que envolve o crescimento e habilidades motoras. Então, reparem que, de fato, o ser humano, isso também é sempre comentado, ele é o único animal que passa tanto tempo para conseguir ser independente, se situar no mundo de forma a sobreviver por si mesmo. E esse espaço de preparação, ele só vem aumentando no Ocidente desde aí a Idade Moderna. Então, a infância, a adolescência, como período de preparação, no Ocidente, ao longo dos anos, e esse período, em termos de anos, ele só foi se ampliando. Lembrando também que, devido a diferenças culturais, se a gente for pegar o mundo hoje, a gente pode dizer que não há infância no singular, e sim infâncias, porque há determinados lugares em que, aos 12 anos, se considera uma pessoa, nesse estágio do desenvolvimento, plenamente capaz de assumir o seu lugar dentro da vida da comunidade. Então, há que se levar em consideração também essas diferenças, que são diferenças culturais. E, para nós espíritas, dentro do espiritismo, quem é a criança? Como que a gente vê? Então, como já foi dito por alto aqui, para nós espíritas, a criança é um ser reencarnado. E isso faz uma diferença, ou deveria fazer uma diferença enorme ao lidarmos com essa pessoa que retorna nesse período tão importante que é de recomeço. Por quê? Porque, se ela é um ser reencarnado, ela não é uma tábula rasa, ela não está à mercê só de um código genético ou de uma questão ambiental das influências do meio. Ela traz em si uma bagagem, ela traz em si uma memória que vai estar inscrita nesse self mais profundo, mas que pertence a ela. Então, é muito comum que, ao lidarmos com crianças, a gente repare que, numa mesma família, mesmo que aquela família tenha 3 filhos, 5 filhos, cada um é de um jeito. Apesar de as interações serem ali dentro daquele mesmo núcleo, interações idênticas não existem, isso se sabe também. Quando a gente fala assim, não, eu gosto dos meus filhos do mesmo jeito, eu me relaciono com os meus filhos do mesmo jeito. Isso a gente se convence que é assim, mas, na verdade, há diferenças, sim. Há diferenças como um pai e uma mãe tratam um determinado irmão em relação ao outro, se é menino, se é menina, se são crianças com temperamento mais fácil, difícil. Então, a gente imagina que a gente está dando sempre a mesma coisa, mas, na prática, não é bem
assim que acontece. O fato é que a gente consegue observar desde muito cedo, principalmente para aqueles que acreditam nessa realidade, que a criança é um ser reencarnado, que cada um dos filhos vai trazer uma bagagem diferente, vai ter características diferentes. Eu trago aqui, só para ilustrar essa questão da criança um ser desencarnado, uma história que eu gosto muito, que eu já citei em outros estudos, principalmente quando eu falo sobre esquecimento do passado, eu gosto de citar essa história de Divaldo, que se encontra no livro Eu Me Amo, Eu Não Uso Drogas, que ele mesmo intitula como a história do menino que tinha amor pelas facas. Como é uma história com alguns detalhes, eu coloquei aqui em tópicos para ir contando e para vocês verem aqui que história interessante, como que essa história mostra, além de muitas outras que alguns pesquisadores já trouxeram, como Ian Stevenson, que é um pesquisador, um cientista já falecido, que escreveu um clássico, que é o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, como ele e Divaldo e outros pesquisadores mostram, há crianças que se lembram com muitos detalhes de sua vida anterior, ou que trazem em si tendências instintivas, trazem em si determinados comportamentos que não há nenhuma possibilidade, ou não haveria nenhuma possibilidade disso ter sido aprendido naquele início de vida com aquela família, naquela determinada cultura. Então, olhem que história interessante. Então, Divaldo disse que eles receberam esse menino, que a mãe havia desencarnado, o menino se viu sozinho, foi parar lá na mansão do Caminho, numa época aí que, segundo ele, devia ser década de 50, 60. Esse menino, na época, inclusive, ele diz que só havia na mansão do Caminho 10 casas. Posteriormente, eles aumentaram para mais de 20. Não sei se todos sabem aqui como é que funciona lá. Lá não é um orfanato em que fica um grande prédio com todas as crianças dormindo em alojamentos, não. Cada casa vai ter uma tia cuidadora ou uma família cuidadora e há um número X de crianças que é dividido em cada casa. Então, ele diz que naquela época em que isso aconteceu, eram 10 lares na mansão do Caminho. E esse menino, à medida que ele foi crescendo, eles começaram a notar exatamente isso, determinados comportamentos estranhos. Por exemplo, aos 4 anos, a tia da casa onde ele morava o trouxe para Divaldo, porque ele tinha feito uma faca, aos 4 anos. E quando a tia perguntou para que era aquela faca, ele disse para a tia que era para matar a tia, porque ela não era mãe dele, e ele ia matar ela. Ele ia matá-la. Então, a tia ficou com medo, imagina você ouvir isso de uma criança de 4 anos, e leva o menino para Divaldo. E Divaldo chama a atenção que naquela época não tinha TV, então não havia como esse menino ter acesso a filmes, nem a nada em que tivesse alguma coisa parecida. Bem, ao conversar com esse menino, tanto aos 4 quanto aos 6 anos, o menino foi explícito a dizer para Divaldo que ele queria matar, porque ele queria sentir o sangue nas mãos dele. Ah, tio, eu quero sentir o sangue quente nas minhas mãos. Então, mais uma vez aqui, como é que esse menino sabia que o sangue era quente? Baseado em que experiência daquele início de vida, aos 4, depois aos 6 anos. E Divaldo, então, foi tentando contornar. O menino, às vezes, ficava muito agitado, brigava com uma certa frequência. Aos 10 anos, ele fez o primeiro revólver. E aos 14, Divaldo simplesmente tinha 18 facas e punhais, 2 revólveres e uma espingarda feita por esse menino. Então, vejam aí essa questão da reencarnação, isso é patente. Quer dizer, essa criança, e aí Divaldo se deu conta disso, e teve uma informação mais detalhada de que ele havia sido um assassino numa vida anterior, e por isso ele trazia tantas memórias ali naturais que ele ia apresentando no convívio com as outras pessoas. Ele, então, aos 18, pediu para ser emancipado. Naquela época, uma pessoa só era considerada adulta, independente aos 21. Ele pediu para Divaldo emancipá-lo, e Divaldo, então, impôs 2 condições, sendo que, quando ele tinha 15 anos, ele já tinha saído de todas as casas disponíveis, porque ele ameaçava as tias ficavam com medo dele, o medo aumentava à medida que ele ia, claro, crescendo, ficando maior em tamanho e tudo. E aí, Divaldo, quando ele tinha 15 anos, falou para ele que ele ia ter que ir embora, porque não tinha mais nenhuma tia para ele ficar, nenhuma casa.
E ele, então, vendo que ele ia ficar sozinho, não tinha para onde ir, ele falou que ele ia mudar o comportamento e escolheu uma tia para retornar. E ficou com essa tia até os 18, quando ele pediu para ser emancipado. Edivaldo, então, impôs duas condições para esse, então, rapaz. Que se ele fosse preso, se visse algum problema, que ele entrasse em contato com Edivaldo, Edivaldo ia providenciar advogados para auxiliá-lo, e que se ele fosse matar alguém, que ele não matasse, que ele fosse lá e matasse ele, Edivaldo. E aí o menino falou, tio, mas como é que eu posso te matar? Eu amo o senhor, eu não posso fazer isso. Ele falou, então não mate ninguém. E aí o menino prometeu a ele e perderam contato. Anos depois, Edivaldo reencontra, já homem adulto, ele foi participar de uma homenagem que haviam organizado para ele numa Câmara Municipal, ele não diz o município, e aí pedem para ele chegar mais cedo, porque havia uma surpresa. Quando ele chega na Câmara Municipal, entra aquele homem adulto, com óculos escuros, todo diferentão, carregando uma tela, e aí ele disse que ele logo reconheceu o filho dele. Aí começaram a conversar, o rapaz tinha se tornado um artista conceituado, havia feito um retrato belíssimo do Edivaldo, que Edivaldo descreve o retrato nessa história, né, no livro, e aí Edivaldo vai perguntando para ele, pede para ele tirar o óculos para ver se ele tinha algum sinal de drogadição, e ele conversa com o rapaz e pergunta, afinal de contas, você matou alguém? E o rapaz fala assim, não, tio, mas eu tive vontade, porque ele era negro. E ele disse que ele sofreu muita exploração de pessoas do meio artístico, de galerias, que queriam enganá-lo, que queriam explorá-lo, e ele várias vezes teve vontade de matar, e ele lembrava de como era fácil matar uma pessoa, mas ele lembrava do que ele tinha prometido a Edivaldo, e ele, então, acabava resistindo àquele impulso. E essa história de Edivaldo mostra exatamente qual é o ponto aqui para nós, quer dizer, esse ser reencarnado, trazendo essa bagagem, com essas tendências naturais e instintivas, de violência, de agressão, vindo ao mundo com uma história de abandono, ao ter contido condições de ser acolhido, de ter sido educado, de criar um vínculo amoroso com uma pessoa, ele foi capaz, pelo menos até a altura que Edivaldo o reencontrou, de conseguir se estabelecer na vida e encontrar um ponto de equilíbrio na sua história. Então, esse relato do Edivaldo sempre me impressionou muito, vale a pena depois, quem tiver o livro, conferir a história na íntegra. Então, vamos lá para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta, qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, a maioria de nós, eu imagino que estamos aqui hoje nessa sala, já estudou alguma coisa, já tem familiaridade com essas questões. Então, o que os espíritos nos dizem? Qual é a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, vejam aqui como que isso vem ao encontro do que diz a psicologia, do que fala a psicanálise, que até determinada idade, esse espírito que volta, ele é muito sensível às impressões que ele recebe das pessoas que convivem com ele. Então, as bases que ele precisa para tornar a vida dele uma experiência, esse retorno, uma experiência mais segura, vão ser dadas ou devem ser dadas aí nesse período. Na questão 385, os espíritos falam ainda de outra utilidade da infância. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, eles afirmam aqui que a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, foi exatamente isso aqui o que foi ilustrado pela história do Edivaldo. As pessoas, as figuras parentais que lidam com o ser em retorno, têm essa fase para
reformar, quer dizer, colocar novos hábitos, novas ideias, novos valores e, ao mesmo tempo, ir corrigindo. Reprimindo aqui foi uma palavra, eu penso, um pouco pesada, não seria exatamente reprimir, mas corrigir os maus pendores, como o Divaldo fez com o menino da história da faca, que amava as facas. Então, a gente vai ter também uma colocação de Emmanuel no Consolador, na questão 109, que ele lembra que o período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Gente, olhem que espetáculo quando a gente encontra uma informação da doutrina espírita antiga, né, que é o Livro dos Espíritos, é do século XIX, falando isso, confirmado por Emmanuel no meio do século passado, e que vem, né, exatamente a psicologia e a psicanálise falam isso. Freud falava até 6, Emmanuel aqui fala até 7 anos, e essa informação de Emmanuel, ela enriquece, acrescenta o que já está posto no Livro dos Espíritos e no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, até os 7 anos, Emmanuel lembra para a gente, o espírito ainda está consolidando a ligação com o corpo. Então, ele tem uma espécie de hipnose natural. E, segundo o mesmo autor, no livro Religião dos Espíritos, ele dizem que até 7 anos, os pais ou as figuras parentais têm, então, 3.000 dias para educar esse espírito que volta, esse espírito reencarnante. Então, é uma janela de oportunidade de lançar bases de tudo que é importante em termos de comportamento, em termos de valores, de tudo que a gente possa imaginar que seja importante e necessário para essa pessoa em desenvolvimento e que cabe a essas figuras parentais realizar. Então, a visão da doutrina espírita, ela se encontra perfeitamente de acordo com aquilo que a psicologia do desenvolvimento traz hoje para a gente, já tem de pesquisa consolidada. O curioso é que a gente encontra esse tipo de defesa, eu já ouvi isso dentro da casa espírita, que o mal das crianças de hoje em dia é falta de palmada, e aí as pessoas gostam de acrescentar que, não é espancar, mas uma palmadinha bem dada, um puxão de orelha, um beliscão, aí faz um rol de agressões que são consideradas menos prejudiciais à criança, defendendo isso como sendo importante, necessário, e é isso que faria falta hoje nas novas gerações. Então, a questão que se põe é, bater no adulto a gente sabe que é agressão, a gente pode ser até responsabilizado criminalmente. Bater no animal é considerado crueldade, e numa criança a gente fala que é educação. O curioso é que a gente acaba hoje por falta de informação, e eu penso que seria muito importante que todos os pais tivessem acesso a essas informações da psicologia do desenvolvimento, para aprenderem a lidar melhor e a aproveitar melhor essa fase da infância, porque dizer uma coisa dessa e defender uma coisa dessas, ainda mais sendo espírita, é um contrassenso. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, o que vocês pensam a respeito, se já refletiram, se concordam, se discordam, vocês têm meu e-mail, se não tem, alguém da casa pode passar para vocês. Mas o fato é que muitas pessoas acreditam ainda que isso educa, ajuda de alguma forma, e, inclusive, a gente escuta isso no meio espírita. E eu pergunto a vocês, imaginem que as tias que conviveram com esse menino que amava as facas, batessem nele. O que elas estariam fazendo? Elas estariam educando ou reforçando o comportamento agressivo dele? Não se educa batendo. O que a gente consegue ao agredir uma criança? A gente consegue que ela tenha medo da gente, porque nós somos maiores, e essa cena mostra o tamanho da criança, o tamanho da pessoa que vai bater nela. Então, isso ainda existe bastante. A gente tem que fazer uma campanha, não só de nos esclarecermos, mas também esclarecer quando a gente escutar essa bobagem em qualquer lugar, e falando nisso, não, mas a gente bate no animal, crueldade, bate no adulto, é agressão, bater na criança, é educação, como assim? E aí, como lembra aqui a Bela Gil, né, a gente pode substituir a palmada, e aqui a contribuição da psicologia do desenvolvimento, eu vou apresentar aqui, em linhas gerais,
duas abordagens que são muito importantes, e por isso que eu vou disponibilizar esse material para vocês, para que vocês depois leiam com calma e possam multiplicar isso se acharem, se concordarem, acharem importante. Hoje, em termos de educação de criança, uma educação que, de fato, promova um ser humano que tenha um bem-estar subjetivo, ajustado à sociedade, que se relacione bem com os seus semelhantes, hoje, em termos de pesquisa científica do desenvolvimento humano, chegou-se à seguinte conclusão: o estilo de parentalidade democrático é o melhor estilo para educar esses espíritos que retornam. Porque, nesse estilo democrático, os pais combinam o respeito à individualidade da criança com o ensino de valores sociais e a colocação de limites. Pais democráticos são amorosos e tolerantes e sabem ser firmes para manter os padrões de comportamento, esses limites que são colocados. Então, a gente tem o estilo de parentalidade democrática, a gente tem o laissez-faire, que é o permissivo, deixa fazer qualquer coisa, e a gente tem o autoritário, que é aquele que eu mando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os outros dois não vai dar para eu comentar aqui, eles são considerados ruins porque eles acabam trazendo consequências ruins também no desenvolvimento humano. Mas o estilo de parentalidade democrático é o melhor estilo hoje considerado, porque, geralmente, os pais que têm esse estilo de parentalidade, eles usam isso aqui, o que a gente chama de técnicas indutivas. O que são técnicas disciplinares indutivas? São técnicas destinadas a induzir o comportamento desejável por apelo à racionalidade e ao senso de justiça da criança. Então, são aqueles pais que, quando a criança é pequenininha, ela vai crescendo, eles vão ensinando quais são as regras, vão dizendo 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes a mesma coisa, porque muito da nossa aprendizagem é hábito, é repetição, principalmente na infância. Elas conversam com a criança, explicam para ela o porquê daquela norma, o porquê daquele comportamento, o porquê daquela atitude, e apelam para o senso de justiça da criança. Geralmente são aqueles pais que, quando vão conversar com a criança pequena, de até 6 ou 7 anos, eles abaixam para conversar com a criança no nível do olhar dela, ou eles trazem a criança para um lugar mais alto para que ela fique no mesmo nível e não fique parecendo, né, que nós somos. Havia um desenho, não sei se alguém aqui já chegou a assistir, que era O Mundo Fantástico de Bob, e que mostrava a perspectiva da criança pequena olhando tudo grandão assim, né, como é que o adulto parece um gigante para uma criança de 3, 4 anos de idade. Então, hoje, dentro da psicologia da educação e do desenvolvimento, essas são as melhores formas da gente conseguir fornecer a esse espírito reencarnante bases mais tranquilas, serenas e seguras para que ele se desenvolva. E é com muita tristeza que a gente percebe hoje as famílias muito perdidas por uma série de questões que não vai dar para a gente desenvolver todas aqui, mas a gente percebe um certo individualismo que é incentivado, os pais só pensam em si mesmos, ou então estão envolvidos em atividades que são próprias da nossa organização social, eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, e não tem tempo simplesmente, nem paciência, nem energia para fazer isso aqui, porque para fazer isso a pessoa tem que ter um espaço emocional na própria vida para conseguir oferecer isso para as crianças. E, infelizmente, não é o que acontece. Todos devem estar acompanhando a tragédia que é o mau uso das tecnologias da informação, que a gente vê pais, em vez de conversarem com os filhos, cada um no seu celular, inclusive pai e mãe, e as pessoas não se olham mais, não se conversam, e depois vem a tragédia de acontecer indivíduos aí totalmente despreparados para o convívio social. Além disso daqui, outra coisa importante de nós refletirmos à luz da doutrina espírita é essa outra questão, como eu havia anunciado, a questão social. Vejam essa menininha, isso é um lixão. Se a gente for fazer uma procura na internet, famílias que sobrevivem no lixão. Tem várias, de vários lugares do país e provavelmente outros lugares do mundo também que tem a nossa realidade socioeconômica. E aí a gente se pergunta aqui, né, olhando essa imagem, essa criança ela deve ter uns 4, 5 aninhos, se muito.
O que está sendo dado a essa criança? Que condições essa família está tendo de fazer alguma coisa por essa criança? E só essa família é responsável por isso? Ou a estrutura no qual essa família está inserida também merece e deve ser olhada e também responsabilizada? E aqui eu ponho algumas questões que é importante a gente falar de família, sociedade e educação. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas informações e depois eu vou trazer Joana, que vai confirmar o que eu vou trazer pela ótica da psicologia. Então, as perguntas que se colocam quando a gente fala em família, sociedade e educação poderiam ser, por exemplo, não estão todas aqui, né? Mas eu pensei nessas questões. A sociedade dá condições à família para educar suas crianças? Extinguimos ou pelo menos diminuímos o risco alimentar e a vulnerabilidade social das famílias? Contamos com a educação e saúde públicas e universais que amparem crianças, adultos e jovens? Nossa estrutura social é baseada na cooperação ou na dominação e na exploração? Para, então, nós percebermos se nós estamos, enquanto família, enquanto coletivo social, enquanto sociedade, conseguindo atender a essa finalidade da infância no desenvolvimento do espírito que volta, nós temos que facear essas questões, companheiros e companheiras. Em algum momento, a gente tem que olhar para essa questão mais abrangente, que vai além da questão familiar. E eu vou dar um exemplo também para vocês, que é do cotidiano, de uma pessoa que mora aqui no Rio de Janeiro. Vamos imaginar uma mãe de família, um pai de família, que saem de suas casas muito cedo, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar, porque pegam 7, 7h30 no serviço, e aí o transporte público é essa tragédia que a gente conhece na maioria das cidades grandes. As crianças ficam sozinhas em casa, dormindo, ou com alguém, não se sabe, muitas vezes até sozinhas com um irmão mais velho. Os pais, elas estão dormindo quando os pais saem, os pais trabalham o dia inteiro, muitas vezes um trabalho braçal, um trabalho extremamente cansativo, voltam fazendo o mesmo caminho, chegam em casa às 9, 9h30 da noite. Que energia, que disposição, que capacidade tem esse pai, essa mãe, para darem atenção, para fazerem aquele estilo de parentalidade democrática, até aquela técnica indutiva, que você tem que repetir as mesmas coisas e conversar com calma. Quer dizer, que estrutura a gente está dando para que isso aconteça? E eu trago também um exemplo, que é um artigo científico sobre maternagem, que não é um caso isolado. Esse artigo ele fala sobre maternagem. Maternagem é uma atividade da psicologia em que psicólogas em hospitais e outras instituições, elas cuidam de bebês na ausência da mãe, até que surja uma figura parental, uma família que possa substituir definitivamente. Dá-se a esse trabalho o nome de maternagem, para que a criança não fique sem um contato com uma figura materna ou paterna, se for o caso, por nenhum tempo, porque isso traz malefícios para a criança emocionais depois. Então, eu trago aqui o caso que tem nesse artigo de Maria, que é uma moça que dá entrada no hospital, 25 anos, ela se casou aos 15 e tinha já 3 filhos, de 10, 7 e 3 anos. E ela aparece, então, para dar à luz ao seu 4º filho no hospital. E ela relata para a psicóloga a história dela, dizendo que ela, quando casou aos 15 anos, o marido dela era um trabalhador, era uma pessoa centrada, e ele, quando ela engravidou do 4º filho, ele já vinha no envolvimento com a bebida e acabou se tornando agressivo. Ela, então, resolve abandoná-lo, sair de casa, pensando nos filhos dela, o que eles estavam passando, e vai viver com os pais que moravam na roça. Só que lá ela ainda tinha irmãos menores que moravam com os pais, e os filhos dela mais velhos, o de 10 e o de 7 anos, tinham que também trabalhar, acordar cedo para trabalhar na roça, e de tarde eles iam para o colégio. Então, os filhos mais velhos dela já trabalhavam. Ela, que não contava com nenhuma ajuda do pai, resolve, então, entregar aquele filho para adoção, já que ela tinha essa realidade de morar com os irmãos mais novos e os filhos mais velhos trabalhando. Tanto os pais dela quanto os filhos mais velhos consentiram na entrega do bebê,
que é uma pergunta que a psicóloga faz, e os seus avós, os avós não podem ajudar, seus pais, e os filhos mais velhos, como é que se posicionam? Porque é uma perda, é um processo que envolve um luto, não só para aquela mãe que entrega aquela criança, como também para os irmãos mais velhos. E aí vejam que triste a resposta do menino de 10 anos no relato dela para a psicóloga. Se for para ele trabalhar que nem a gente, dá ele, mãe, para uma família rica, para ele poder brincar. Então, essa foi a fala do filho dela mais velho, e ela, de fato, saiu do hospital, e a criança ficou a cargo da psicóloga, e a psicóloga que ficou até surgir uma família adotiva fazendo a maternagem daquele bebê. Então, reparem que aqui é o que foi ilustrado dentro dessas questões, e por aquela criança no lixão. Essa mãe, ela sem assistência nenhuma, sem amparo nenhum, para que ela pudesse dar conta de mais esse espírito voltando, reencarnando. E claro que mesmo que ele encontre uma família amorosa, isso cria ali uma ferida emocional, a falta de contato e o desvinculamento com essa figura materna. Inclusive, na idade adulta, na adolescência, provavelmente essa pessoa vai querer conhecer, saber da história dela e querer conhecer a mãe biológica. Mas eu trago aqui esse caso para a nossa reflexão, para a gente ver como é que a gente não pode pensar na infância descolada da questão social mais ampla. Então, a educação, qualquer que seja, mas também a educação moral, ela ocorre no meio social. E aí a gente tem aqui os comentários de Kardec, por exemplo, na questão 917. Ele faz um comentário nessa questão, que ele fala que a educação é a melhor forma de combater o egoísmo. E na nota, no comentário dele, a questão, ele diz assim, que a educação bem entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece de manejar inteligências, conseguir-se-á corrigi-lo, do mesmo modo como se aprumam plantas novas. Então, Kardec coloca aqui a educação como um instrumento basilar no desenvolvimento apropriado do espírito no seu retorno à vida corporal. A gente sabe disso, todo o processo que Kardec mostra, que os espíritos mostram na obra espírita, é um processo educativo, pedagógico, de desenvolvimento nosso espiritual, tendo em vista a perfeição, o nosso aperfeiçoamento, a nossa condição lá de espíritos puros. Então, é um processo de educação, é um processo pedagógico. No entanto, Kardec lembra também, na questão 914, que é necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Entretêm e excitam o quê? O egoísmo e o orgulho. Então, nós temos que olhar também para essas instituições humanas e para a forma como a gente organiza a sociedade, o que nessa organização vai colaborar ou dificultar que esse espírito que volta, ele possa cumprir com o desenvolvimento dele dentro do tempo que ele tem de encarnado. Então, na questão 914, ele diz que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. É uma coisa que a gente tem que fazer, inclusive trazendo esses temas para discussão nas nossas instituições. Nós já estamos muito bem, eu acredito, na nossa consciência de que a gente tem que se transformar, que nós temos defeitos, que a gente tem que olhar para esses defeitos, que a gente tem que desenvolver as nossas virtudes nesse contraponto. A gente já está muito bem sabendo que nessa comunidade de fé é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver as nossas melhores qualidades, de ajudarmos uns aos outros, de fazer com que essa comunidade de fé ela seja uma referência dentro de uma comunidade maior. Nós já somos muito bons nisso. O que está faltando, no meu entendimento, para que a gente possa fazer mais e melhor, é lançar esse olhar para a estrutura social que também depende de nós. E quem diz isso não sou eu, são os espíritos na questão 573. Kardec pergunta nessa questão, qual é a missão do espírito encarnado, além de se melhorar, que é o que eu estou falando, que a gente já é muito bom nisso, quer dizer, não que a gente já tenha se melhorado totalmente, a gente já tem essa consciência. Então, os espíritos dizem, qual é a nossa missão como espíritos encarnados? Instruir os homens, melhorar as instituições e auxiliar o progresso
por meios diretos e materiais. É nisso aqui, gente, que nós temos que passar a nos debruçar agora. A epidemia mostrou que não há divisão nesse todo que a gente chama de comunidade planetária. Somos todos espíritos em desenvolvimento, ora encarnados numa nação, ora encarnados no outro, mas somos todos uma mesma comunidade terráquea. Então, se não estiver bom para todo mundo, não vai estar legal para ninguém. Se houver gente, família na minha comunidade que vive de lixão, vive na pobreza, vive na miséria, os pais não têm tempo para educar seus filhos, que futuro nós teremos? Que condições nós teremos de melhorar? Então, a questão 573 nos confronta com essa necessidade. Se nós queremos, de fato, e vemos a importância do estágio da infância, nós temos que melhorar as instituições, auxiliar o progresso e instruir os homens por meios diretos e materiais. Esse livrinho aqui é um livro muito bom, ele não é um livro só para especialistas, mas é um livro que eu peço a vocês que quem tiver alguma história muito complicada de trauma ou estiver passando por um mau momento, não leia, porque ele tem trechos muito pesados, porque é um livro que fala de trauma, tá? Então, é maravilhoso, o título é esse daí, O Corpo Guarda as Marcas, e o autor não tem nada a ver com religião, com espiritismo, ele faz as seguintes colocações que eu acredito pessoalmente, que deva ser o nosso horizonte a pensar num planeta de regeneração que a gente tanto fala que a gente quer construir, né? Nesse reino de Deus sobre a Terra. Então, criança e família na sociedade moralmente evoluída. O que o autor fala? Que o apoio social é uma necessidade biológica. Os pais precisam de ajuda para criar seus filhos. Lembrando aqui que, apesar do nome dele ser esse nome assim meio alemão diferente, ele é estadunidense. Então, ele está falando da realidade lá, dos Estados Unidos, que a gente acha que é uma realidade, a gente endeusa um pouco, né, os Estados Unidos, achando que lá não existem as dificuldades que a gente tem aqui em termos sociais, que é um ledo engano. Então, ele fala que os pais precisam, sim, de ajuda para educar os filhos. E ele fala dos países que oferecem isso, os países escandinavos, o Reino Unido, a Alemanha, os Países Baixos. E o que ele chama de características que são importantes para que os pais tenham condição de criar seus filhos? Sistema de assistência à saúde e educação universais, público e gratuito, garantia de um salário mínimo à população, licença de trabalho para pais e mães após o nascimento dos seus filhos, além de creches de qualidade. Então, sem esse mínimo que ele considera um mínimo, não há como a gente acreditar que as famílias vão ter condições de receber esses espíritos e de cumprir com as suas obrigações integralmente em relação a eles. Se for uma família com excelente condição financeira, talvez até tenha condições de cumprir integralmente, mas se for uma família com dificuldades sociais, vai ser muito difícil que ela dê conta dessa tarefa. E aí ele traz uma estatística aqui impressionante, que para mostrar a eficiência dessa organização, ele lembra que a taxa de encarceramento para cada 100 mil habitantes é de 71 na Noruega para cada 100 mil, 81 nos Países Baixos e 781 nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem nada disso. E ele defende, no final do livro, um capítulo só para discutir essa questão. E ele afirma que James Heckman, que é Prêmio Nobel da Economia do ano 2000, demonstrou que bons programas de amparo à infância, envolvendo também os pais, mais que se pagam em termos de melhores resultados. Então, é algo que a gente tem que olhar, porque a gente escuta muita coisa aqui e ali, e as pessoas aqui, incrivelmente, estão defendendo justamente o contrário disso, privatizar tudo, tirar direitos de trabalhadores, tirar licença maternidade, diminuir todos os direitos que os trabalhadores têm para que eles possam dar conta de uma tarefa tão importante como é a questão aí da tarefa familiar. E é algo que nós temos que começar a refletir seriamente se nós queremos, de fato, entrar e colaborar e entrar e ajudar o planeta a entrar nessa nova fase de um planeta de regeneração. A minha filha mais nova, ela está morando em Hamburgo, ela se casou com um alemão,
está morando lá agora, e ela falou assim para mim, ela fala até rindo, mas rindo de felicidade, né, de nervoso não. Ela fala assim, mãe, aqui a licença maternidade são 2 anos, e eu ainda posso dividir com meu marido, tipo, ele tirar 1 ano e eu tirar 1 ano. Então, quando a criança começar a frequentar uma creche, que lá tem, ela não vai precisar pagar pela creche, nem precisar escolher entre o emprego e a creche, porque aqui no Brasil as creches, porque não tem essa universalidade, os pais muitas vezes têm que pagar, e aí o que a mãe recebe de salário, muitas vezes ela não consegue pagar, eles não conseguem pagar, e ela acaba largando o trabalho para poder ficar com essa criança em casa. Ela disse que lá não tem, então são 2 anos que os pais têm. Eu tenho a seguinte tese, que num país, que num planeta de regeneração, pais e mães vão trabalhar 6 horas em turnos alternados, que seria a organização assim ideal, você pensando pela ótica das novas gerações, de suporte às novas gerações, de maneira que sempre vai ter alguém em casa, ou o pai vai estar, ou a mãe vai estar, e cada um trabalhando em 6 horas, em turnos alternados. É utopia, vocês podem estar se colocando, mas a utopia é algo que a gente ainda não alcançou. Mas é possível a gente sonhar, é possível que a gente estabeleça isso como objetivo aí de futuro para as nossas sociedades. Quer dizer, parar um pouquinho para pensar o quanto que a gente tem a tendência hoje, dentro da nossa comunidade de fé, de individualizar tudo. Então, se a família vai mal, é culpa da família, do pai e da mãe, que não sabe educar. Se determinado grupo social está assim, é porque é culpa de cada um individualmente. Não é. Nós estamos vivendo inseridos dentro de um contexto social mais amplo. E a gente tem que olhar para esse contexto e procurar ver o que está atrapalhando, o que está melhorando. Detalhe aqui, antes de vocês saírem me chamando de comunista, eu não sou comunista, gente. Esses países aqui que o Bessel van der Kolk fala, nenhum desses países que eu citei aqui para vocês é comunista. Só que eles são países capitalistas com uma outra abordagem do capitalismo enquanto estrutura social. E, por fim, já me encaminhando para o finalzinho, para não dizer que eu estou utilizando só referências para falar dessa questão social de fora da doutrina, Joana tem vários trechos que falam sobre isso. Eu escolhi um que está no livro Encontros com a Paz e a Saúde, o capítulo 2, e que ela diz assim, então deixa eu só tirar aqui para poder eu ler. Ocorre que não apenas de alimentos vive a criatura, e por extensão a sociedade, mas também da dignidade que é adquirida. Olha o que fala Joana. Através da justiça social, quando se tornam acessíveis os bens inalienáveis da escola, do trabalho, da saúde, do repouso, dos direitos da liberdade de pensar, de ir e vir e de participação. Para que as crises sejam superadas sem converter-se em lutas destrutivas, necessitam da decisão, que equivale a um ideal por meta, que se estruture no bem-estar geral, no serviço em favor de outrem. Então, no capítulo 2, assim como em outros trechos que ela fala isso, Joana fala da necessidade de justiça social, de nós superarmos essa desigualdade. Diferenças sempre existirão, mas não no nível que a nossa sociedade brasileira, por exemplo, passa. Era essa mensagem que eu queria deixar para a nossa reflexão, porque falar de infância é falar também de onde que está essa infância. Por isso que eu disse lá no início que a gente não fala em infância no singular, e sim em infâncias no plural. E é isso. Quem tiver alguma observação, alguma pergunta, vocês têm meu e-mail, vocês podem me encaminhar, alguma colaboração, alguma contribuição. E eu deixo uma mensagem, porque eu não estarei com vocês só no ano que vem, quando me chamarem, em dezembro eu não vou poder, eu deixo aí uma mensagem de um Natal compassivo para todos e todas, que é outra questão que a gente tem que se debruçar também, a questão ambiental e a questão dos direitos, da ética animal. Então, que Jesus permaneça em nossos corações.